Olá, pessoal! Olá, Sérgio, tudo bem? Opa, Júlia, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer, viu? Que prestígio, tá? A gente conversando agora para compartilhar conhecimento, enfim, ter essa troca aí sensacional. E é muito bom, viu, Sérgio? Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar contigo, eu sei que vem muita coisa boa aí pela frente. Legal. Não, para mim também é um prazer aqui participar. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É muito bacana estar aqui. Eu sou um fã aí da Constru Game já há bastante tempo, né, Júlia? A gente se fala aí há nem sei Você faz quanto parte tempo. da história, Sérgio. Já faz anos aí que a gente troca ideia e eu acho muito legal porque conecta, né? A gente vai falar disso aqui ao longo da apresentação, mas conecta muitas coisas que eu curto bastante, que é Lean, respeito pelas pessoas, tecnologia, inovação, né? A questão da Com certeza. educação. Então, acho que tem tudo a ver aí. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Sérgio. Então, assim, só já contextualizando e introduzindo para o pessoal que está assistindo, né? Vou me apresentar rapidinho, depois eu passo a bola aí para o Sérgio. Mas eu sou a Julia Ribeiro, né? Sou CEO e uma das fundadoras do Constru Game, como o Sérgio comentou. É uma ferramenta, né, de engajamento das pessoas, então conecta aí super bem com o que o Sérgio vai falar aí daqui para frente, mas com o Lean. E com alguns princípios da filosofia, né, de respeito pelas pessoas e melhoria contínua. E aí a gente tem o Sérgio aí como um dos grandes padrinhos, né, Sérgio, dessa jornada aí da Constru Game, então vai ser um grande prazer aí, vai ser uma verdadeira aula, viu, para quem estiver assistindo e para mim também, tá? Passa a Boa, bola aí pra legal. ti, Sérgio. Beleza, então antes de eu apresentar aqui, pessoal, queria também me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu trabalho com esse tema, né, da construção enxuta, também chamada aí de Lean Construction, já há mais de 20 anos, né, o tempo passa rápido aí. Enfim, desde o início da minha carreira eu percebi que essa filosofia de gestão tem um impacto muito grande, não só nas empresas que a aplicam, né, no resultado das empresas, mas principalmente nas pessoas. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como que há essa conexão entre a filosofia e o ser humano, como que é importante realmente a gente olhar por esse lado e dar para todo mundo realmente obter benefícios através da aplicação da Lean Construction, né? Então, a minha apresentação vai nesse sentido. Eu, ao longo da minha carreira, procurei sempre me aperfeiçoar nesse tema, né, tanto em termos mais conceituais. Então, fiz meu mestrado no Brasil, na Federal de Santa Catarina, e depois trabalhei em construtoras no Brasil, vim para a Inglaterra fazer meu doutorado com o professor Cosquela, que é uma grande referência, né, do Lean, e trabalhei também como consultor fora, na Inglaterra também. Retornei para o Brasil, quando eu abri a SK, consultoria e treinamento, para prover, enfim, serviços nessa área para construtoras do Brasil. E recentemente, ou talvez não tão recentemente, já um ano e meio por aí, eu retornei para a Inglaterra. Então, hoje eu tenho atuado com a SK como consultor aqui na Inglaterra. Tá? Bom, como eu disse, eu me formei aqui, fiz o meu mestrado no Brasil, mas me tornei PhD em gestão da construção, com foco na aplicação da filosofia Lean na construção, né, na Lean Construction, aqui na Inglaterra. E trabalhei por quase uma década aí ao lado do professor Lauri Cosquela, que é considerado aí um dos pioneiros na aplicação do Lean, né, na construção. Ele foi o autor do relatório que foi publicado no início dos anos 90 e realmente deu início a esse grande movimento de melhoria na construção, né? Eu costumo dizer que é um relatório realmente que mudou o mundo, porque provocou muitas pessoas a pensarem sobre o assunto, e hoje a gente tem aí um grupo internacional que trata desse assunto, né, que é o International Group for Lean Construction, que realiza conferências anualmente. Enfim, então tem um grande movimento, todos os continentes têm aí exemplos de empresas, pesquisadores falando sobre o tema. Então é muito legal ver como que se transformou ao longo das últimas 3 décadas, certo? Bom, nosso tema aqui hoje, pessoal, é para falar de respeito pelas pessoas e sua conexão aí, né, com a ideia do Lean Construction, né, da filosofia de gestão. Antes de entrar em exemplos práticos, né, para não ficar, eu vou falar de alguns conceitos básicos que são aí, na verdade, muito importantes para que vocês entendam de onde que veio essa ideia, né, o que isso significa e depois, ali mais para frente um pouquinho, como que isso se dá na prática. Eu acho que isso é legal, né, a gente entender o fundamento e depois ver como é que isso se joga para a prática. Então, vamos lembrar, quando a gente fala de Lean Construction, é bom lembrar
que a Lean Construction, a aplicação aí da filosofia Lean na construção, está baseado aí no sistema Toyota de produção, né? O sistema Lean é baseado no sistema Toyota, e o sistema Toyota, ele tem aí uma série, né, essa casinha muito conhecida, aí, a casa da Toyota, que representa o sistema da Toyota. Eu não vou aqui falar em detalhes, né? A ideia não é fazer uma aula sobre o sistema Toyota de produção, mas eu quero destacar aqui 2 pontos muito importantes, ou melhor, 3 pontos, que são muito importantes nesse primeiro slide que eu estou mostrando para vocês. Primeiro, entender como um sistema, né? Ou seja, o que quer dizer um sistema? Para que ele atinja os seus resultados, seus objetivos, que a gente vê ali logo no telhado da casa, ou seja, a melhor qualidade, o menor custo, o menor lead time, todos os elementos dessa casa, seja o pilar do just-in-time, seja o pilar do Jidoka, da autonomação, ou seja, eu parar minha produção quando eu encontrar um problema, né? Questão do trabalho padronizado, a melhoria, a gente vai falar disso daqui a pouco, ou a estabilidade que está na base, tudo isso precisa estar funcionando para que a gente alcance o resultado. Então, o sistema é justamente o funcionamento das suas partes que vai levar ao alcance dos seus objetivos, certo? Não adianta só aplicar uma parte, daí eu também não chego aos resultados esperados. Segundo ponto, a casinha nos dá uma ideia de por onde que eu preciso começar. Então, você que está aí hoje assistindo aqui esse webinar e está pensando, caramba, mas como que eu começo a aplicar ali? Eu diria para vocês, né, tem algumas dicas, mas se olhar para a casa aqui, a gente já sabe que uma casa a gente começa a construir pela base. Então, procurar estabilizar o seu processo de produção é muito importante, ter estabilidade, fazer com que a obra aconteça conforme planejado. Claro que para isso tem algumas estratégias, né? Uma delas é adotar um planejamento dividido em níveis, chamado aí, na construção existe um sistema chamado Sistema Last Planner, que é um planejamento de longo prazo, médio prazo, curto prazo, ele envolve também essa mesma ideia, né, de eu realmente não colocar tarefas na produção, se eu tiver incertezas relacionadas a ela, né, as chamadas restrições, enfim, existem estratégias para eu alcançar a estabilidade, eu não vou me deter nisso, que não é a ideia hoje do webinar em si, mas eu quero destacar o terceiro ponto, que é o que está no centro da casa, que é o ser humano, que é as pessoas. Para tudo isso funcionar, é muito importante a gente entender que o ser humano tem que estar no centro. É ele realmente, né, que a pessoa que vai realmente fazer com que isso funcione. Então, eu vou mostrar aqui daqui a pouco que se essa casa mostra o sistema, suas partes, e dá essa ideia, como eu disse, né, de que tudo precisa funcionar para alcançar os objetivos, por trás dela existem alguns valores que foram traduzidos no chamado modelo Toyota, né, publicado em 2001 pela Toyota Motor Corporation, dizia o seguinte, olha, aqui na Toyota tem 2 valores que nós consideramos fundamentais. Primeiro deles, melhoria contínua. A gente procura melhorar o que a gente faz diariamente. Isso é responsabilidade de todos na organização. Para isso, a gente nos desafia. Então, por ali do lado, você está vendo conectado na bola ali de melhoria contínua, um desafio. Então, eu tive a chance, inclusive, é muito interessante a gente estar fazendo esse webinar agora, né? Eu estou baseado na Inglaterra atualmente e tive a chance de visitar a Toyota há algumas semanas, menos de um mês. E foi muito interessante, lá na fábrica, um dos líderes de equipe comentar, olha, aqui todos na fábrica têm um desafio que é de fazer pelo menos uma melhoria ao mês. Então, tinha lá as linhas de produção, dentro de cada linha tinha um certo número de pessoas trabalhando, mas cada uma delas sabia que elas tinham esse desafio de fazer o Kaizen, né? Ou seja, de melhorar o seu processo. Eles eram desafiados a fazer isso pelo menos uma vez. Eles podiam fazer mais, claramente, né? Lógico, mas pelo menos uma melhoria por membro de equipe por mês. Eu achei muito legal esse desafio claramente definido. E também aquela palavra japonesa, o Genchi Genbutsu, né, que é ir ao Gemba, ou seja, ir ao local onde as coisas acontecem. Então, se você também quer melhorar, é preciso ir na linha de produção, no chão de fábrica, né? E também outra, vou falar bastante dessa visita aqui, né, conforme eu vou mostrando os slides, que me chamou muita atenção, foi muito impressionante para mim, ver tudo isso colocado em prática. E lá, eu lembro que um gerente de equipe também falou, olha, a gente não faz dinheiro sentado no escritório, a gente faz dinheiro no chão de fábrica. Porque é lá que a gente melhora o processo, melhorando o processo, eu vou reduzir as perdas, eu vou diminuir o meu custo, se eu diminuir o meu custo, eu aumento a minha margem. Então, olha que legal como que isso se conecta. Bom, se a melhoria contínua é um princípio fundamental, o respeito das pessoas é tão importante quanto. E o que é o respeito aqui? É claro, trabalhar em equipe, como a gente está vendo ali logo ao lado, mas está ligado a gente entender que as pessoas que atuam na organização não são apenas braços que executam as tarefas, mas sim
cabeças pensantes. Então, a gente trabalhar junto com as equipes para que a gente absorva o conhecimento dos profissionais que atuam no chão de fábrica, né, nas obras. Então, quantas vezes vocês que trabalham na construção civil realmente tiveram aí ideias vindas do pessoal do chão de fábrica, né? Estão em contato com essa turma, né? Estão engajadas. Então, eu acho muito legal, por isso que eu gosto muito do trabalho da ContriGame, porque tem tudo a ver, né? A gente realmente possibilitar, através da tecnologia, que essa ligação aconteça e que esse respeito realmente seja colocado em prática. Ou seja, o ser humano tem a capacidade, né, a possibilidade e os meios necessários de participar, realmente, de resolver os problemas, de dar a sua opinião, de ter sua voz ouvida. Tá? Então, essa é a parte mais conceitual que eu queria mostrar para vocês, tanto a questão do sistema, que são os princípios, enfim, de gestão que a Toyota segue, mas também os valores fundamentais, é sobre eles, agora, principalmente sobre a melhoria contínua e sobre o respeito pelas pessoas, que eu vou falar um pouquinho mais em detalhe. Então, vamos começar pela melhoria contínua, que eu já comentei com vocês sobre a questão de desafiar, para a gente melhorar continuamente, né, sempre possível. Para a gente melhorar, eu preciso ter padrões definidos, né, ou seja, maneiras de fazer as coisas de forma mais eficiente. Então, esse é um primeiro ponto, né, esse é um engenheiro muito conhecido da Toyota, né, que é o Taiichi Ohno, grande mentor, aí, o cara por trás do desenvolvimento do sistema Toyota de produção. Ele tinha essa frase, né, tem essa frase muito conhecida, que é: onde não há padrão, não pode haver melhoria. E quando a gente pensa, como é que a gente traduz isso? Né? Vamos olhar na prática, então. Eu vou trazer aqui um exemplo prático de uma obra que trouxe essa ideia de padrão no processo de planejamento e controle da produção. Padrão pode ser aplicado para várias coisas, né? Padrão de qualidade, padrão no processo de compras. Eu vou trazer aqui um padrão de produção. Então, aqui existe um planejamento chamado planejamento de fase. Então, imaginem vocês, na obra em que vocês atuam, a etapa de alvenaria, vocês precisam definir lá. Tem 15 dias, né? Está lá no cronograma macro, e você tem que executar essa etapa de alvenaria. E aí, você precisa definir, né, dentro daquele pacote de trabalho, existem várias tarefas que são executadas nesse período. Mas como que elas devem ser executadas? Então, é preciso definir uma forma, né, uma receita, um passo a passo, que vai mostrar, olha, primeiro, a gente consegue ver ali, né, na parte superior, aqueles números de 1 a 15, são os dias. E esses post-its coloridos que vocês estão vendo ali abaixo, são tarefas que devem acontecer ao longo desse período, mas que aqui estão sequenciadas de uma forma que definem a maneira como a equipe de produção deve executar esse pacote. A gente percebe ali na parte laranja, são alvenarias de periferia. Imaginem só uma laje em que as equipes executam primeiro a periferia, depois fazem as divisórias, as alvenarias de corredor, depois as alvenarias internas. Tem também atividades de instalações, né, que estão ali logo abaixo, no post-it azul, e também escada no post-it rosa, mais abaixo um pouquinho. Então, o padrão é isso, né? A gente definir uma forma que se entende se é mais eficiente. Não quer dizer que ele não pode ser melhorado, ele deve ser melhorado. Então, caso o operário encontre uma nova forma, ele vai refazer esse padrão, né? Atualizar o padrão. Aqui é só uma foto complementar que mostra ali a legenda, realmente, dessas atividades, para que as pessoas saibam do que elas se tratam em maior detalhe, e um projeto ali, né, uma planta baixa, para mostrar realmente onde que cada tarefa deve acontecer, certo? Então, isso é uma espécie de padrão. Quem que não pode faltar na definição do padrão, né? Então, aqui também é um ponto interessante, que a gente tem que entender que a definição do padrão, aí entra a questão do respeito pelas pessoas, né, e também da melhoria, tem que ser definida pela equipe de produção. Né? Então, a gente está vendo ali a equipe que executa o pacote, junto com o seu líder, e eles estão entendendo a forma que eles vão executar depois lá no campo. Então, olha que legal esse engajamento, né? A definição do padrão com aqueles realmente que vão executar a tarefa. Essa é a forma que tem que ser feita, turma. Então, se você na sua empresa está definindo padrões no escritório, enfim, distante daqueles que executam a tarefa, que está definindo o padrão, cuidado, não é o correto. O correto é que o padrão seja realmente propriedade da equipe que executa. Tá? Então, isso é o que a gente chama aí de respeitar as pessoas realmente na definição de um padrão, um exemplo prático aí, certo? Outro ponto importante, se você quer melhorar, né, a gente está falando de melhoria contínua, é ir ao Gemba. Né? Lembra que eu falei essa palavra? Gemba. Então, Gemba é o local onde as coisas acontecem, muito associado ao chão de fábrica. Então, tem que ir ao chão de fábrica regularmente. Vou trazer mais um insight aí da Toyota, que eu tive recentemente, em que o líder falou lá, olha, a gente passa 90% do tempo
no chão de fábrica. E até ele mencionou, que eu já disse agora há pouco, é lá que a gente faz dinheiro, né? É lá que a gente realmente remove os desperdícios, está em contato com as equipes, onde a gente identifica a causa do problema, conversa com os operários, sempre com muito respeito, e coleta os dados para melhorar os processos. Tá? Então, isso é muito importante que seja levado em conta. E também, se eu quiser melhorar meu processo, é bom que eu integre todas as áreas da empresa, e busque, né? A gente está vendo ali na direita o vídeo, o pessoal ali com um diagrama de espinha de peixe, a engenheira está lá facilitando a sessão, mas são os próprios operários, colaboradores, que estão ali discutindo os problemas mais relevantes que eles enfrentam no dia a dia, buscando encontrar a chamada causa raiz, né? Olha, no caso, as potenciais causas, e depois eles vão detalhar um pouco mais para entender qual é a causa, a real causa, né, daquele problema. Mas o ponto aqui é engajamento, realmente integrar e colaborar com as equipes para que a gente possa melhorar continuamente, certo? Bom, falei um pouquinho da melhoria, vamos falar do respeito pelas pessoas, que eu já coloquei ele de forma rápida, mas é bom lembrar que o respeito começa principalmente por dar condições adequadas às pessoas que trabalham no canteiro. Então, turma, aqui eu estou dando um exemplo de uma consultora que eu tive o privilégio de trabalhar, que é a Serrolim Engenharia, uma consultora do Ceará, já faz bastante tempo, né? Eu trabalhei por lá, 20 anos, já faz por aí, e era muito legal de ver o cuidado que a empresa realmente tem com os operários, em termos de promover as condições adequadas, como banheiros, locais para descanso, mesas e cadeiras adequadas no refeitório. Então, se a gente quer que os operários cumpram as suas obrigações, a gente tem que mostrar primeiro a nossa parte, que é dar as condições adequadas de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Respeitar as pessoas na questão mais básica, que é a dignidade do ser humano. Tá? A Toyota, quando a gente fala de respeito pelas pessoas, está ligada a trazê-las, né? Realmente engajá-las e usar o seu intelecto, né? Ou seja, a cabeça das pessoas nos processos. E eu vou aqui usar de novo o processo de planejamento e controle, aqui citando o já mencionado sistema Last Planner, que é o sistema Lean de planejamento e controle da produção, onde a gente está vendo ali já algumas figuras, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas o que a gente percebe nessas figuras, né? Eu trago 3 construtoras que tive a chance de atuar, onde em todas elas a gente vê os operários participando ativamente do processo de planejamento. Então, se você, de novo, fazer algumas provocações aqui, se na sua empresa você está fazendo o planejamento sozinho, de forma isolada, e os operários não participam desse processo, não está seguindo os conceitos, né, vamos dizer assim, os princípios de gestão Lean, que são baseados aí no sistema próprio de produção. Tá certo? Então, de novo aqui, exemplos de reuniões de planejamento de curto prazo. Então, a gente vê ali na foto da esquerda, o pessoal ali no refeitório de obra, fazendo a sua reunião semanal, né? Mas está ali os líderes de equipe, os empreiteiros, a engenheira, enfim, todos colaborando. Da mesma forma, do lado direito, a gente vê uma gestão visual bastante forte lá ao fundo, mas muito importante ver o número de pessoas colaborando nessa reunião de planejamento, certo? Outro ponto importante que é também se a gente realmente respeita as pessoas, a gente dá autonomia para que elas façam o seu trabalho usando as ferramentas que a gente dispõe. Né? Então, aqui tem uma linha de balanço, que é esse gráfico que mostra o que acontece na obra, né? No tempo, no espaço. Né? Então, o que, aonde, quando, né? E eles ali estão atualizando semanalmente qual é o status da produção, né? Ou seja, a condição que está hoje. Então, eles têm ali um padrão, poderíamos chamar assim, né? A linha de balanço é como que as coisas deveriam acontecer, e ali eles estão colocando como elas realmente acontecem na obra. Para que isso? Para que eles possam, de forma autônoma, entender os desvios. Então, não precisa ninguém chegar para eles e falar assim, está tendo um desvio, ou seja, é para ter, nessa data específica, 10 pavimentos de alvenaria completamente executados. Eles estão vendo isso na linha de balanço, através dos cortes que eles fazem ali na própria linha de balanço, e eles estão vendo na obra e eles colocam ali o que era para ser feito, o que está feito, e aí conferem, e se tiver desvio, eles vão procurar entender a causa e adotar as medidas que são necessárias, certo? Para fechar, né, um ponto importante. Se eu quero fazer com que tudo isso aconteça, é muito importante que eu desenvolva as pessoas. E aí tem esse conceito também, né? Tem várias palavras japonesas, já que vem da Toyota, lá do Japão. Um conceito que eu aprendi com o mestre, né, o professor Minato, também consultor na área de manufatura. Minato me ensinou que existe um termo muito conhecido, que é o hitozukuri, né? Que quer dizer desenvolver pessoas, né? Fazer pessoas. Mas nesse sentido aqui, realmente, a gente trabalhar
desenvolver o ser humano nas suas habilidades. Então, aqui, turma, treinamento essencial. Então, de novo, trago a Serrolim, também a Biplan como exemplos aqui, de empresas que já entenderam isso há muito tempo e que estão fazendo isso de forma bastante eficaz, né? Realmente engajando as equipes, mas capacitando, porque a pessoa não conhece ainda como faz um planejamento, muitas vezes tem boas ideias, mas precisa de ferramentas, né? E acho que, de novo, a Construindo preenche essa lacuna, né? Realmente facilita com que isso aconteça na prática, certo? Então, treinamento é essencial. Como é que está o treinamento de empresas que vocês atuam? Eles acontecem de forma frequente, ou pelo menos planejada, né? Quantas horas de treinamento por operário por ano? Então, isso é muito importante pensar, pessoal. Então, a gente fica também querendo cobrar as pessoas sem dar as condições necessárias para que elas produzam os resultados que a gente espera, tá? Outro ponto importante, que eu não gostaria de deixar de falar, é o apoio da liderança. Então, nessa foto aqui, eu estou lá fazendo um treinamento sobre o sistema de planejamento, né, de fase, para a equipe de estrutura. O diretor da empresa fez questão de estar presente para mostrar para a equipe de produção que essa é realmente uma iniciativa da empresa que eles valorizam e realmente dá o peso necessário para essa iniciativa, né? Ou seja, tem que entender o processo, tem que ser treinado. Olha, eu estou aqui, realmente, eu valorizo isso. Então, todo o treinamento, eu faço questão que o líder esteja presente, e faça uma boa apresentação, uma introdução no início, e acompanhe, se possível, para que realmente as pessoas percebam que aquilo é para valer, né? Não é apenas palavras dele ao vento, mas sim que a empresa realmente apoia essa mudança realmente de paradigma, que é o caso da Lean Construction, tá certo? Bom, e só para fechar aqui, a gente falou aí de respeito pelas pessoas, de melhoria contínua, e é bom lembrar, né? O engajamento, ele é fundamental. E aí eu trago essa foto que eu gosto bastante, que é lá da Biplan, né, de Joinville, a Biplan Engenharia, uma consultora que eu ainda atuo com ela, mesmo aqui da Inglaterra, a gente ainda trabalha juntos. E eu acho legal, muito legal essa foto, porque mostra quem entende do assunto, né, participando do processo de planejamento, entendendo o que eles vão fazer. Então, está lá o encarregado da equipe de estrutura, eles estão definindo o planejamento de uma etapa, né, da estrutura, de uma concretagem de uma laje, tem que ser feito em um determinado tempo, se não me engano, era 15 dias ou 10 dias, e o encarregado, junto com a equipe de gestão da obra, eles fizeram ali um pré-plano e depois trouxeram a equipe que iria executar aquilo para dizer, olha, é assim que a gente está pensando em fazer, o que vocês acham, né? E ali, claro, disposto de uma forma que eles conseguem compreender, e aí é muito legal ver como o operário se sente valorizado em realmente poder participar desse processo, se sente motivado, que é isso, de novo, né? Isso é o respeito pelas pessoas, vamos entender que esse operário que está ali todo dia no sol quente ali, não é só para ficar colocando barra de aço, concretando, ele também é inteligente, ele tem coisa para falar, a gente precisa só dar voz a eles. Claro, de uma maneira mais intuitiva, usando os post-its, ou usando a Construgame, né? Realmente possibilitando meios que eles possam contribuir com a gente e também com eles mesmos, tá certo? Então, com isso que eu encerro, realmente, bora engajar essa turma, muito a ganhar, não só a empresa, mas também pessoas, talvez elas se sentirem melhores, para produzir melhor, e aí sim, todo mundo ganha, tá bom? Júlia, passo para você aí, deixo só o meu endereço aqui de Instagram, né, no @SergioKemmer, lá tem vários exemplos também, ou no canal do YouTube, tem alguns vídeos lá também de eventos que eu fiz com outros construtores, e no meu site mais informações sobre a SK, tá bom? Muito obrigado aí. Sérgio, que aula, meu Deus. Eu falo cada minuto aí que eu fico te ouvindo, é sempre uma aula, aprendizados, enfim, é só conteúdo maravilhoso. E que bom, assim, quem está assistindo, a gente está fazendo de forma síncrona, né? Então a gente não vai pegar dúvidas, comentários do pessoal, mas de qualquer forma podem mandar aqui, que aí a gente pode responder ali nos comentários também, né? Tem os contatos ali do Sérgio e da Construgame também para isso. Mas eu vou aproveitar para eu comentar, Sérgio, e para eu também a gente trocar ideia, tirar pontos, questões. E assim, eu achei fenomenal todos os pontos que você trouxe, assim, principalmente de início, já trazendo a pessoa de centro do Lean, do centro da filosofia, que assim, eu vejo muito, né, que o pessoal muitas vezes não olha para isso, né?
começa olhando pelas ferramentas, tem não sei quantas ferramentas ali, né, inúmeras, e esquece do principal ali no centro, né, no principal ali, que é as pessoas, né. E bacana, Sérgio, você mencionar aí essa conexão com o Constru Game. Para quem não conhece, assim, tem o Constru Game, o centro, né, da ferramenta, né, o olhar dela ali está nas pessoas, de fato. Então, assim, a gente busca, através da ferramenta, facilitar esse engajamento. E aí, até queria perguntar, assim, né, Sérgio, da sua experiência, assim, que você tem hoje na aplicação do Lean, né, implantando nas empresas, fazendo a consultoria, se você visualiza, né, que a falta de engajamento, né, é um obstáculo, assim, na implantação do Lean, né, como é que as empresas entendem isso? Porque muitas vezes, assim, você como consultor está lá presente, né, está lá no dia a dia, enquanto você está lá, imagino que o engajamento está sempre acontecendo, né, está sempre rolando. E aí, se você sai, se, assim, tem esse compromisso, ou se isso acaba sendo um obstáculo aí no meio da jornada. Olha, sim, Júlia, é um desafio muito grande promover esse engajamento com a turma, sabe? Realmente, você tocou num ponto aí que é central. Sem ter a compra da ideia pelos operários, enfim, pela empresa como um todo, tá? Mas como a gente está falando aqui de construção, né, enfim, que está muito relacionado ali, todas as áreas aí que a gente manufatura também, né? Se o pessoal da ponta não engajar, fica muito complicado a gente realmente implementar, né? Tudo que eu mostrei ali, planejamento de fase, ou o cara fazia ali o controle da produção, enfim, fazer a atualização de uma etapa ali, enfim, de um controle que a gente está utilizando, de gestão visual. Então, o engajamento é um desafio, eu diria, para toda construtora. Vou falar sem medo aqui, tá? Toda construtora tem esse desafio de engajar as pessoas que estão lá na ponta. Então, isso realmente é um grande desafio. Algumas lidam melhor com isso, outras nem olham para isso, né? E aí o que acontece? Eu recomendo, tá, pessoal? Eu tenho visto no mercado, tanto no Brasil como aqui fora, empresas que buscam cuidar das pessoas e que estão atentas a essa questão de engajamento desempenham melhor. Então, de novo, na empresa em que vocês atuam, existem políticas, né, iniciativas, ferramentas, como a própria Constru Game, que ajudam a promover essa questão, que às vezes parece uma palavra meio abstrata, né? A gente fala engajamento, como é que eu vejo isso, né? Então, eu entendo que é um desafio e entendo também que nem todos olham para isso da maneira como deveriam. E eu posso afirmar que aquelas que realmente tomam conta dessa questão conseguem melhores resultados em vários aspectos, tá? Em aspectos, seja na produção, melhor produtividade, melhor segurança, melhor limpeza do canteiro, em várias questões. Então, eu diria para vocês que estão assistindo aqui, como que está o engajamento das pessoas na empresa que vocês atuam? Ou melhor, existem iniciativas, né, ações práticas que visam promover esse engajamento? Né? De novo, existem ações práticas que também conectam as pessoas aos processos, não somente, né, que às vezes eu vejo o pessoal falando assim, eu vou dar um incentivo financeiro. Tudo bem, vai, ajuda. Mas às vezes a pessoa não quer só incentivo financeiro, ela quer participar, ela quer resolver o problema, ela quer realmente interagir. Essa que é a ideia, né? O ser humano, por natureza, ele é um resolvedor de problemas, ele quer realmente ser valorizado naquilo que ele sabe, né? Naquilo que ele conhece. Então, acho que as empresas que têm essa percepção de que encaram o ser humano na sua natureza mais, realmente, na sua natureza mesmo, né? De resolvedor de problemas, de participar, de ser valorizado, de ser digno da língua que ele está fazendo, eu acho que tem muito mais chance de sucesso. Que show, Sérgio. Não, e até foi legal você ter mencionado que muitas vezes o pessoal vincula nessa questão de visualizei ali que a questão do engajamento é importante, né? E opa, né? Vou engajar a turma com dinheiro, igual você trouxe ali, né? O incentivo financeiro, né? Nem sempre, não basta, exato. Então, assim, tem uma mescla, né, de soluções ali para que a gente possa
engajar todo tipo de pessoa, né? Porque não necessariamente, né, uma pessoa ali é incentivada somente por dinheiro. E aí, quando esbarra nisso, né, igual você trouxe, Sérgio, quantas vezes já ouvi engenheiros, donos de construtoras falando, né, que o desafio da mão de obra, né, esse gargalo que a gente está ali, se chega uma pessoa ali e dá R$ 5 a mais, né, R$ 1 a mais para ela já muda de canteiro de obra. Então, essa é uma questão que, né, a gente está olhando para a questão financeira, legal, mas assim, quais mais ações que eu preciso para engajar aquelas pessoas também, para reter, enfim, vários problemas ali que são envoltos, né, no meio disso tudo. Isso aí, pode falar. Posso fazer um comentário rapidinho sobre isso também, que você tocou, que eu acho muito importante e não queria deixar passar, que é o seguinte, né? O ponto às vezes você falou, né, o cara oferece R$ 5 a mais ali por metro quadrado, sei lá o que, o cara vai para outra empresa. Mas pense uma coisa, pessoal, uma empresa que promove engajamento. Por que a gente está querendo promover esse engajamento? Né? Claro, é bom para o operário, ele é valorizado e tudo mais, mas a gente entende que esse operário ele tem muito conhecimento. E isso vai trazer melhoria para o processo, para os processos, né? E essas melhorias fazem com que o processo seja mais eficiente. Consequentemente, o trabalho dele é mais produtivo. Então, é uma relação de ganha-ganha. Né? Então, eu já vi situações de empreiteiros, por exemplo, que, às vezes, preferem ficar em certos locais, talvez nem proporcionalmente um pouquinho menos do que ele ganharia em outro local, mas é uma empresa mais organizada, com processos bem definidos, que tem realmente essa estrutura de gestão que possibilite que ele desempenhe melhor. Então, ele produz mais e, consequentemente, também fatura mais. Então, veja, é um ciclo virtuoso, onde a pessoa se engaja, melhora, e essa melhoria traz eficiência, essa eficiência resulta na sua produção. Então, fica bom para ele, fica bom para a empresa, a ponto de, existem casos que eu já vi comentar, que certas empreiteiras preferem trabalhar em construtoras que aplicam o Lean, porque ele sabe que naquele tipo de obra ele vai ter melhor resultado porque é uma obra mais organizada, que é uma obra realmente está melhorando continuamente. Então, cuidado, né, com essa questão, às vezes, eu já vi questões, oferecer um pouquinho a mais, mas de repente vai para uma obra que talvez não tenha essa filosofia de gestão por trás, e chega lá e é uma desorganização, e aquilo que parecia ser bom, depois não se traduz realmente em produção efetiva. Né? Com certeza, Sérgio. Não, ia você mencionar um ponto que eu acho que é bem importante ressaltar, e às vezes até conscientizar o público, assim, que é a questão de aplicar Lean, né, Sérgio? Acho que tem um paradigma, não sei, mas às vezes uma falta de conhecimento, não sei, porque hoje o Lean está tão em alta, né? Eu vejo que aumentou muito essa questão de visibilidade do Lean, né? Toda empresa quer ser Lean, e uma coisa que me marcou muito foi uma vez que a gente estava conversando, Sérgio, aí você falou, né? Acho que foi algo assim, você me corrija se eu estiver errada, mas se a empresa não tem o engajamento das pessoas, né? Ela não aplica de fato Lean, né? Então, assim, ela pode estar com a ferramenta ali que seja, né, aplicando, mas se ela não tiver adesão... Muito bem colocado, Júlia. Porque, assim, hoje, é o que você falou, né? Tem esse hype, assim, de muita gente falando que estão fazendo Lean, mas às vezes a pessoa começou a aplicar o sistema de planejamento, né? Vamos parar aqui, turma. Last Planner é legal e eu faço votos que todo mundo aplique aí. Eu sou realmente um grande incentivador e promotor dessa ferramenta, ótima ferramenta. Mas Lean é mais do que isso, né? Existe Lean além de Last Planner. Se a gente olhar de novo, uma TO tem esses valores, que são respeito para as pessoas, melhoria contínua, né? Então, com certeza. Para uma empresa ser Lean de verdade, ela tem que estar melhorando continuamente, tem que estar respeitando as pessoas. Tá? Que legal, sim. Isso é muito importante, esse ponto que você trouxe é fundamental. Casa muito, eu acho, por conta... Está fazendo planejamento ali, acha que eu estou sendo líquido, eu passo o Last Planner. Não necessariamente. Exatamente. E assim, eu reforço isso porque a gente comentou desse grande gargalo, desafio, que é a mão de obra, que hoje todo mundo está buscando soluções, enfim, né? Trazem esses pontos. E aí você trouxe já um caso, né? Um case aí que o empreiteiro prefere estar num ambiente ali de aplicação do Lean, não necessariamente, né, de uma parte isolada do Lean, mas no contexto geral, né? Uma empresa ali que preza pelas pessoas, que olha ali para elas,
E assim, Sérgio, nessa visão assim também de empreiteiros, né, de equipes terceiras, então, para o Lean, se tem empreiteiro ali, ele tem que estar envolvido também no processo. Tem. Independente se é empreiteiro ou não empreiteiro, tem equipes, empresas que trabalham com equipes mistas, né? Então, algumas consultoras possuem algumas equipes próprias, outras terceirizadas, mas sempre as pessoas precisam participar. Essa aqui é a ideia, né, turma? A pessoa entender que ela precisa ser dona do seu processo, pensar o seu processo, não somente fazer. Claro que alguém está assistindo aqui falando, certo, isso está muito distante da construção, na minha obra, o pessoal chega lá, não tem comprometimento e tal, e tudo mais. Turma, não vai mudar de uma hora para outra, mas é preciso começar. E é preciso entender que se esse cara, né, que está lá na ponta todo dia, ele não pode estar alheio àquele processo, à melhoria dele. Então, é preciso entender que a gente só vai, de novo, vou voltar nessa visita que eu fiz na Toyota, né? Eles trouxeram o princípio lá fundamental deles também, que é da redução de custo, e a empresa entende que para ela ser competitiva no mercado, ela precisa aumentar a sua margem de receita, e para ela aumentar a sua margem, ela precisa reduzir o seu custo. Para reduzir o seu custo, precisa reduzir as perdas, e as perdas são reduzidas através das melhorias no processo. E quem melhor para melhorar um processo do que aqueles que executam aquilo todo dia? Eu sempre falo, eu, Sérgio, posso ser PhD em Lean, mas em fachada, em estrutura, em piso, em revestimento, é quem está executando no dia a dia. Né? Então, claro, essa pessoa não vai fazer sozinha, ela vai trabalhar junto com a equipe de qualidade, vai trabalhar junto com a equipe de gestão da obra, mas a pessoa que está lá no dia a dia, há décadas, né, há anos fazendo aquilo, ela tem muita boa ideia, mas muitas vezes ela não tem esse ponto de contato, ou não é ouvida, ou ninguém realmente não chama ela para participar, não tem uma ferramenta como a Construgame que permita que ele tenha a sua voz, né, enfim, que atue, né? A Júlia depois pode falar que não é só seu planejamento, tem os módulos de Kaizen também, né, Júlia? Exato, exatamente. Temos colegas em comum aí que aplicam, enfim, na área de Kaizen, acho que o Alexandre, né, um deles, né? Sim, não, com certeza. Exato. E, então, o que a gente percebeu, o Alexandre também é um apaixonado aí pelo esquema Toyota de produção, a gente troca ideia e a gente sabe que realmente precisa conectar a turma, porque eles estão no dia a dia com muitas ideias e tem muita empresa aí que deixa de ganhar dinheiro por não ouvir quem está lá na ponta. Falou tudo, Sérgio. E como que a gente engaja as pessoas para ter esse resultado que tanto a gente se espera ali do Lean de redução de custos, redução de desperdícios, enfim, redução de prazo. Aí até, enfim, para quem está assistindo, a gente está também fechando aqui praticamente nossa grande aula do mestre Sérgio. A Construgame ela é uma ferramenta para isso, né? Hoje, assim, tem inúmeras ali ferramentas de gestão, são mais focadas no capacete branco que a gente fala, né? Que é mais para a parte estratégica para o engenheiro. O Construgame ele é uma ferramenta que consegue ter uma boa adesão, assim, principalmente do pessoal da ponta, que aí, como o Sérgio mencionou, ele é o grande, assim, fator que traz os resultados ali no final das contas, né? Não sei, eu posso estar enganado também, Sérgio, mas acho que tem um dado ali que fala que 80% das potenciais melhorias, assim, realmente vem o pessoal da ponta, né? Da linha de frente. Exatamente, tem um livro que traz esse insight, né, falando aí que as melhorias, né, 80% delas vem do pessoal de chão de fábrica, e é verdade, né, mas, claro, isso coletado em outro ambiente, na construção existe, para mim, uma demanda, um potencial reprimido aí, ou seja, para mim existe isso daí, mas como ninguém, ou pouca gente realmente conecta, então isso fica um pouco perdido. Então, claro, já tem melhorado isso ao longo do tempo, vamos fazer jus aí, o próprio Less Planner trouxe, né, o seu design, ele exige que os líderes de equipe participem das reuniões de planejamento, existem reuniões de gerenciamento diário, resolução de problemas, então isso está mudando aos poucos, as ferramentas vão mudando. Mas eu gosto muito da Construgame porque facilita também, realmente, isso para o cara, como você disse, né, o cara que está lá na ponta, poder... principalmente falar, pô, caramba, isso aqui eu posso participar, é intuitivo. Ele tá jogando, né, Sérgio? Tá ali fazendo sem perceber a melhoria, aplicando a linha ali sem perceber. Eu comento assim, né, Júlia? Eu acho que vou citar uma outra pessoa aqui também que você conhece bem, que é um case seu aí também, e é um colega meu, né, que aplicou a Construgame aí há algum tempo, que é o Ricardo Garibe, da T15.
E ele é um cara que eu fiz consultoria para ele há mais de 10 anos já. Eu lembro que ele me provocava, ele falava assim, eu preciso de algo, ele sempre foi muito crítico e muito provocador, né? Então, eu preciso de algo que seja simples, que o pessoal, que eles consigam usar e vejam o benefício e tal, e ele não conseguia encontrar isso, sabe? Eu lembro que eu fiz a consultoria, a gente implementou algumas coisas, mas ele ainda era muito insatisfeito com ter uma ferramenta que realmente fosse intuitiva, fácil, que possibilitasse esse engajamento, mas de uma forma simples. E ele, acho que é um case seu aí, né? Vem fazendo várias obras, eu acompanho ele, sim, sim. Várias obras aplicando a ferramenta com sucesso e numa área assim que não é simples, né? Que são obras públicas. Entende, pessoal? Depois pesquisem esse case, eu vou deixar aqui essa dica, porque é uma consultora assim que faz um belíssimo trabalho numa área dificílima e hoje tem entregue obras públicas aí com meses de antecedência. Exato, Sérgio. Nossa, o Ricardo, um abraço, ele estiver assistindo aí a gente, né? Mas realmente é um case, assim, fenomenal, que ele mostra como o ceticismo, né? Porque ele também, igual o Sérgio comentou, é uma pessoa mais cética, né? E, assim, é o que a gente mais vê justamente pela realidade do ambiente da construção civil, né? A gente até não pode muito ir contra esse ceticismo, né? Existe, né? Tá enraizado um pouco na construção civil, mas igual o Sérgio falou, né? A gente precisa começar, né? Começar a divulgar, testar, e assim... testa, erra, aprende, né? Errando, testando, né? Fazendo diferente que a gente gera, promove essa mudança e acaba puxando essas oportunidades de melhoria que são ocultas, né? Quanto dinheiro, igual o Sérgio falou, né? A gente não deixa de ganhar por conta, né, desses pontos. E aí, então, assim, o Sérgio fez uma ótima conexão e eu agradeço bastante por essa conexão aí do Lean também com a ferramenta do ConstruGame. Depois eu vou colocar um painelzinho aqui, né? Mas a gente atua com o Kaizen, como o Sérgio falou, né? Então, assim, a gente incentiva melhorias ali, desde a gestão até principalmente o pessoal da ponta. Pelo próprio aplicativo celular, o pessoal consegue mandar identificar o desperdício, trazer a solução, enfim, aí acaba pontuando, então é um dinamismo, né, que acaba gerando com o pessoal, e a gente conecta com respeito às pessoas de um formato bem bacana, incentivando as empresas a reconhecerem as pessoas, né, tanto pelas melhorias, quanto pela rotina, que, como o Sérgio falou, né, o Last Planner, enfim, a gente acaba conectando também, às vezes, planejamento semanal, facilitando a adesão das rotinas do Lean ali no dia a dia, e tudo isso ali para gerar no final do dia, né, o benefício tanto através das pessoas para a empresa também. Então, Sérgio, muito obrigada mesmo, assim, foi fenomenal, uma aula espetacular e assim... É um prazer. Foi sempre uma inspiração para mim, viu, Sérgio? Principalmente nessa mentalidade, né? Eu acho que você foi uma das sementinhas, viu, que plantou, assim, de enxergar isso, né? Que hoje em dia é difícil. Não, fico feliz de saber, e eu acho legal também, assim, né? Porque às vezes a gente tem as ideias, mas precisa de gente também que eu acho muito legal o teu trabalho, assim, da tua equipe aí também, de colocar isso em prática, né? Porque a gente sabe que não é fácil, enfim, juntar essas duas coisas. Se eu puder deixar uma dica, dá para deixar uma dica para a turma aí, Júlia? Claro, não, com certeza. Então, antes da gente fechar aqui, queria deixar uma dica, né? A gente falou do Ricardo agora há pouco, de ser um cara cético, né? Mas ele tem uma grande qualidade, né? O ceticismo claro, é importante, né? Ele tá ali, será que... Mas ele é experimentador, né? Ele experimenta, ele vai lá e testa. Então, a dica que eu dou para quem está assistindo aqui faça um teste, pega a sua obra, fala com a Júlia, implementa, faz uma obra piloto, testa que você vai ver, né, na prática. E, claro, se acreditar também, eu acredito nessa ideia que o ser humano sendo valorizado, sendo engajado no processo, da forma correta, com as ferramentas que ajudam, que tornam isso um processo mais fácil, ajudam demais. Então, o Ricardo, esse amigo nosso, né, que realmente tem uma construtora, já aplicou e teve resultados impressionantes, ele, apesar de cético, topou testar, experimentou e colheu os resultados e vem colhendo até hoje. Então, eu peço essa dica aí para quem está assistindo, que está aqui, será, né? Tá aqui, a pessoa está com o pezinho na piscina, está gelada a água, será que eu pulo? Pode dar um tibum aí bonito, sem medo de ser feliz, e aplica, que eu tenho certeza que vão gostar.
Que legal, Sérgio. Não, aproveitando esse gancho aí do Sérgio também, para fechar, vou abrir aí então para testes, assim, para pilotos aí, para o pessoal que estiver assistindo, né, que assistiu até o finalzinho. Pode vir conversar comigo, também vou deixar aqui nos comentários depois um acesso, né, que pode me mandar mensagem aí para o time da Constru Game, que vai ser um prazer aí colocar em prática aí nessa obra, no seu canteiro, tá bom? Boa. Perfeito, Sérgio. Foi um prazerzão. Muito obrigada de novo, viu? Prazer é meu, viu? Grande abraço a todos. Valeu, galera. Abraço, pessoal. Até mais.